Bom, gente, estou aqui de volta para mais um vídeo de criaturas marinhas. E no próximo vídeo eu passo um vídeo mostrando o que aconteceria se o Bloop existisse na vida real. E agora o vídeo que eu vou fazer é diferente. No vídeo de hoje faremos uma reação do Gramaja, fazendo um Biogramaja da vida real. Do Gramaja original para o Gramaja da vida real. E vemos o vídeo até o final. Bom, assista esse vídeo até o final. E aqui, antes de mostrar o vídeo, deixa seu like, até como tá terminar o vídeo, e se inscreva no nosso canal se for sua primeira vez aqui. Em todas as profundezas do mar, poucos monstros que dizem existir poderiam se comparar ao gigante impossível, o Azul. Mas um nome que tomou conta da internet finalmente desafiou o Senhor dos Monstros Marinhos em uma escala nunca antes vista. Hoje, no Goji Center, mergulhamos nas profundezas para explorar esse rival titânico do maior monstro marinho conjurado por mentes teofóbicas da era moderna. Explorando sua história, biologia especulativa e a possibilidade assustadora de uma versão bioprecisa desse animal existir, e terminando com um anúncio muito aguardado. O Goji Center apresenta El Gramaja explicado. Agora, alguns de vocês em casa que não estão familiarizados com o que estão vendo aqui podem estar se perguntando de onde diabos surgiu a lenda desse horror de pesadelo. Afinal, foi preciso um terremoto de gelo literalmente ouvido do outro lado do oceano para criar a lenda urbana do Bloop. E monstros marinhos como o Kraken têm histórias há séculos. Então, de que profundezas surgiu esse terror? Simples. O reino mais caótico e selvagem de todos, a internet. Sim, de fato, El Gramaja foi uma criação da era moderna online, trazido à vida por animadores como seu criador Boris Alce para fazer uma nova versão da fórmula clássica do monstro marinho. Extremamente popular no lado latino-americano da rede, El Gramaja destruiu submarinos, lutou contra outros colossais como o Bloop e devorou navios e mergulhadores em centenas de milhões de visualizações, aumentando exponencialmente o número de teofóbicos ao redor do mundo nos próximos anos. Então, antes de tentarmos especular sobre a existência de uma versão bioprecisa desse monstro marinho, uma que tecnicamente poderia existir, vamos falar sobre o mito primeiro. Estatísticas brutas. Comprimento 2.214 pés ou 674 metros. Envergadura da mandíbula de aproximadamente 165 por 250 pés. Comprimento do dente de mais de 49 pés. Massa total 955.798.000 quilogramas. Com mais de 1 milhão de toneladas, El Gramaja definitivamente fez jus ao seu nome, superando até mesmo o poderoso Bloop em termos de comprimento e tamanho geral, graças a um corpo com mais de meio quilômetro de comprimento. Do nariz à cauda, este Leviatã supera a maioria dos outros kaijus serpentinos, sendo mais que o dobro do comprimento de Titanis, Tiamid e Manda, além de ser muitas e muitas vezes mais pesado. Com dentes maiores que a cabeça de Godzilla e mandíbula larga o suficiente para caber ele e Kong dentro, El Gramaja seria uma força a ser reconhecida em quase qualquer universo cinematográfico e poderia ser considerado um desastre natural vivo por si só. Como já mencionado, a análise volumétrica mostra que essa coisa pode pesar bem mais de 1 milhão de toneladas. Se ele se debatesse, nadasse na costa ou mesmo simplesmente fizesse uma curva fechada perto da costa, causaria um tsunami. Há uma boa razão pela qual, quando ele e o Bloop se notaram, todos os envolvidos escolheram sabiamente fazer duas coisas: ficar fora do caminho e deixá-los lutar. Não, sai propaganda. Propaganda. Eu vou construir para você uma coisas. Ficar fora do caminho e deixá-los lutar. Felizmente para os teófobos em todo o mundo, algo assim nunca poderia existir em nosso mundo mais mundano. Uma das razões pelas quais você não vê monstros marinhos como esse vagando por aí, mesmo em registros fósseis, é a comida. Como os espectadores devem se lembrar em nosso vídeo de análise de Bloop, tudo precisa comer e tudo precisa de calorias para continuar. Enquanto o Bloop é como uma baleia, seu rival se parece mais com um peixe, como uma enguia. A maioria dos peixes tem sangue frio e não precisa comer tanto quanto os mamíferos, pois não precisam queimar energia constantemente para aquecer seus corpos. A quantidade exata
comida que eles precisam comer pode variar muito dependendo de onde vivem e da frequência com que se movem. Para ajudar você a entender que nem todos os predadores subaquáticos comem tanto quanto você pensa, aqui vai um fato divertido. Tubarões da Groenlândia e tubarões brancos podem chegar a quase o mesmo tamanho, mas caçam e vivem de maneiras bem diferentes. Os tubarões da Groenlândia têm sangue frio e vivem em águas frias, movendo-se e agindo lentamente ao longo de uma vida extremamente longa. Um estudo de 2022 mostrou que eles conseguem sobreviver com uma fração das calorias que um tubarão branco precisa. Mas os maiores dos grandes tubarões brancos, com um metabolismo de sangue mais quente e em constante movimento, ainda precisam de uma fração do combustível que um mamífero precisa. Outro estudo de David Seberne descobriu que a quantidade de alimento que um tubarão branco precisa por quilo de massa na verdade diminui com o tamanho. Quanto maior o tubarão, mais fácil ele tem para estocar alimentos e se deslocar contra a resistência da água. Um tubarão enorme como o Deep Blue precisa de apenas 4,5 calorias de alimento por quilo de massa. Isso é cerca de 5 a 8 vezes menos do que um humano precisa por quilo. E eles chamam os tubarões de máquinas de comer vorazes. Voltando ao El Grand Marra, podemos ver no vídeo que ele é um predador bastante ativo. Então, uma fórmula modificada para o metabolismo do tubarão branco faz mais sentido para nos dar uma ideia de quanto esse monstro come. Os resultados produzem um número impressionante de quase 700 milhões de calorias em um dia apenas para se manter. Se você se lembra do último vídeo falando sobre o Bloop, vai perceber que isso é uma fração da quantidade que o Bloop mammalian precisa. Mas ainda assim é uma quantidade astronômica. O marra, no entanto, é normalmente encontrado em águas mais tropicais ao redor do Equador, como nas ilhas do Caribe. As baleias aqui não chegam nem à metade do tamanho das baleias azuis maiores do Oceano Antártico devido a fatores como menos comida e a necessidade de viajar com frequência. Diariamente, El Grand Marra precisaria devorar 10 baleias jubarte e ainda teria espaço para mais. Se lanchar humanos, o número é ainda mais extremo. O humano médio contém 125.822 calorias se ingerir. Isso significa que El Grand Marra precisaria devorar e digerir perfeitamente cerca de 5.200 pessoas diariamente. E se isso ainda parece remotamente plausível, há outro problema. Provavelmente, o maior problema quando você leva algo assim à realidade não é comer, mas conseguir comer. O maior problema que algo como Elron Marra pode enfrentar é como ele nada. Deslizar para frente e para trás na água como uma minhoca ou cobra marinha é chamado de propulsão angiloforme. Ótimo para manobrabilidade, péssimo para propulsão. O deslocamento de um lado para o outro desperdiça muita energia e velocidade. Junte isso ao sorriso infame deste monstro cheio de grandes bolsos vazios voltados para a frente ao lado dos dentes. E um predador preso à realidade teria dificuldade em aumentar ou manter velocidade suficiente para capturar uma presa que vale a pena. É por isso que um predador de perseguição em alta velocidade como o tubarão maqueu emprega o método de natação pluniforme. Com um corpo mais rígido e uma cauda flexível para propulsão, este animal pode se mover mais rápido e mais facilmente do que um animal com a mesma anatomia do Grand Marra. Então, basicamente, um animal como El Grand Marra, mesmo que pudesse crescer até esse tamanho, não seria capaz de se sustentar facilmente, especialmente se tivesse que se mover assim e ao mesmo tempo Agora vamos ver mais um pouquinho disso aqui. Ação por filtragem e, então, foi levada para o próximo nível, com toda a água sendo direcionada para fora em uma saída em vez de várias. Focada em um bico de cartilagem flexível e um suporte giratório, rajadas rápidas de movimento de um lado para o outro. O que evoluiu primeiro para ajudar na respiração foi se adaptando para ajudar na propulsão. Mas como um animal como esse pode desenvolver adaptações semelhantes às de animais como a lula, apesar de ser uma classe animal completamente diferente? Simples. Este seria outro dos muitos casos clássicos de evolução convergente, onde formas de vida não relacionadas confrontadas com os mesmos problemas desenvolvem soluções semelhantes. Literalmente a mesma razão pela qual golfinhos e tubarões têm corpos e nadadeiras aerodinâmicas, apesar de pertencerem a dois grupos animais completamente diferentes. Neste caso, nosso Grand Marra biopreciso suga água rapidamente pela boca e por portas branquiais extras antes de ser redirecionado e disparado para fora dos sifões. Perfeito para se lançar rapidamente para agarrar a presa e sugar plâncton e cardumes de peixes para dentro do M. El Grand Marra, como diz a lenda urbana, tem um M bem assustador. Bem, acontece que o provável ancestral do nosso especulativo Grand Marra pode ter uma dentição mais ou menos assustadora. Dependendo do que você considera assustador, um provável ancestral desse animal teria sido o Panderidos, ostentando várias fileiras de presas retráteis e finamente serrilhadas em vez de mandíbulas verdadeiras. Esses dentes e o esqueleto interno são, na verdade, sintetizados a partir de minerais filtrados da água do mar, adicionando força extra à sua estrutura. Com o tempo, esse M teria permanecido semelhante, mas com
Conforme esse animal evoluiu para proporções gigantescas e se agarrou a presas maiores, essas presas atingiram tamanhos assustadoramente grandes, ajudando-o a filtrar grandes cardumes de peixes e crio. E se a oportunidade bater, ele pode se agarrar e então esfaquear animais maiores com um truque mortal extra para recorrer. Revelaremos esse truque em breve, mas, até o momento, já cobrimos o suficiente sobre a ancestralidade desse animal para apresentar a verdadeira forma bioprecisa da vovó. Senhoras e senhores, apresentamos o Colossa Idris Octena, batizado em homenagem à serpente com chifres da lenda Cherokee, que infligia pestilências com seu sopro e brilhava com luzes assustadoras. Esse peixe sem mandíbula evoluiu para se assemelhar às características de sua contraparte lendária urbana. E estamos prestes a ver como, medindo um comprimento possível de até 60 metros, com uma boca aberta de até 5 por 6 metros. Seus maiores dentes medem até 3 metros e são sustentados por uma massa de até 260 toneladas. Para os sentidos em águas rasas e profundas, o Colossa Idris não vem com 2, mas 4 olhos aguçados para captar luz e formas à distância. Isso pode parecer bizarro, mas vários tipos de peixes têm os mesmos órgãos sensoriais desenvolvidos a partir do cérebro que funcionam como olhos extras. Este predador de topo também consegue detectar mudanças de pressão e sentidos na água com os tentáculos alongados que saem de seu rosto. E, como muitos peixes de águas profundas, ele consegue manipular uma proteína chamada luciferina, permitindo que ele ilumine partes do corpo para confundir ou atrair presas. Agora podemos discutir o truque que mencionamos antes. Depois de morder uma presa, digamos um cachalote curioso demais, tolo o suficiente para nadar perto demais, esse predador tem dentes sulcados capazes de direcionar um potente veneno anticoagulante para a presa. Essa característica lembra alguns conodons pré-históricos com um tipo diferente de arma química também vista em lamprés modernos. Isso impede que o sangue de uma vítima coagule facilmente, levando a uma perda catastrófica de sangue. Grandes predadores geralmente caçam animais grandes usando táticas de emboscada, atacando por baixo ao detectar uma vítima desavisada. Tubarões, mamíferos, répteis marinhos e outras espécies de peixes usam essa mesma metodologia de caça. Da mesma forma, à medida que o ancestral da Colossa Idris evoluiu, ele teria adotado essa mesma metodologia de caça. Milhões de anos depois, esse animal agora caça baleias exatamente da mesma maneira. Aproveitando seus pseudocífonos para obter uma rápida explosão de velocidade, a Colossa Idris conseguia emboscar rapidamente por baixo e deixar um ferimento grave. Mesmo que a presa conseguisse fugir, seu predador nunca pararia de persegui-la. No entanto, nem todos os animais grandes começam assim e os filhotes seriam vulneráveis a muitos predadores naturais, como tubarões. Isso se eles não tivessem outra defesa para recorrer. Os peixes bruxas intimamente relacionados às vezes são chamados de embrias viscosas por um motivo. Com poros específicos embutidos na pele, esses peixes podem liberar um muco fibroso quando são atacados. Da mesma forma, à medida que o Panderidos começou a tomar forma como ancestral da Colossa Idris, os espécimes individuais que começaram a desenvolver um muco semelhante a muco começaram a se defender dos predadores com sucesso. Elas se reproduziriam e transmitiriam as características necessárias para afastar predadores ainda melhor, preservando sua linhagem. Esse lodo pode se expandir 10.000 vezes seu volume original em menos de meio segundo, obstruindo as guelras e os dentes dos atacantes. Dado o tamanho e o volume desse animal, isso significa que a maioria dos atacantes, como peixes parasitas, nem se daria ao trabalho de tentar morder a Colossa Idris, mesmo quando ela passa por ciclos de hibernação. Esse é um recurso inestimável para se ter em uma luta contra outro grande predador enquanto ele cresce. Vivendo principalmente em águas tropicais e subtropicais ao redor de fossas marinhas profundas, a Colossa Idris passaria a maior parte do tempo alternando entre se alimentar por filtragem na coluna d'água, descansar no fundo árido durante os períodos de escassez e caçar animais grandes na superfície à noite. Durante as épocas de abundância do ano, esses predadores desovam perto do infame Mar de Sarazo. Vastas esteiras flutuantes de algas marinhas flutuantes cheias de plâncton e peixes desovam para se alimentar. Observe que um animal desse tamanho seria extremamente raro, mesmo com todas as suas adaptações. É provável que essa criatura produzisse descendentes minúsculos, com apenas uma fração minúscula deles sobrevivendo e crescendo mais de 1 metro de comprimento. Alguns poucos ainda mais raros, com crescimento indeterminado, em que uma espécie nunca para de crescer, e sinência insignificante, em que o envelhecimento não deteriora seu corpo, poderiam atingir cerca de 5 metros como predadores de topo. Na maioria dos casos, esse pode ser o tamanho máximo que eles normalmente atingiriam. Certas espécies de predadores, como a lula de Humboldt, têm mecanismos mais rápido e ficar menores em tempos de escassez, trocando força bruta por capacidade de sobrevivência. Essa pode ser uma das razões pelas quais esses predadores primordiais sobreviveram como fizeram neste cenário, sobrevivendo a grandes eventos de extinção em um tamanho pequeno e então se recuperando quando a abundância retornou. E quando as condições são perfeitas, 1 em 1 milhão dessas serpentes marinhas, talvez até mesmo apenas 1 em 1 bilhão,
pode se tornar verdadeiros dragões marinhos colossais. E é um evento ainda mais raro que a humanidade possa vislumbrar tal titã. Em um mundo com esse mar primordial, o Triângulo das Bermudas pode ter um motivo totalmente novo para naufrágio. Bom, gente, espero que tenha gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam e tchau.